Olá, sétimo, Prof. Ed. Ele vai dar continuidade aqui no nosso assunto, né? Depois daquela tarefinha que foi até a página 31, dando sequência aí, a gente entra nessa parte de problemas envolvendo números racionais, só que trabalhando agora com adição e subtração, certo? Então, nós vamos dar um enfoque aqui para números racionais na forma de fração, né? Mas a gente sabe que essa representação ela pode ocorrer sendo escrito como um número inteiro, né, um número com parte decimal ou fracionário. Aqui a gente vai dar um enfoque nessa aulinha de hoje que é bem curta, a gente vai dar um enfoque para esses números racionais que estejam aí representados na forma de fração, ok? Então, vamos trabalhar aqui qual que é o procedimento na hora de resolver uma adição ou uma subtração quando a gente estiver trabalhando com números racionais, né, no formato, né, de fração, beleza? Então, vamos começar aqui. Essa definição, né, vocês podem encontrar, né, essa definição aí lá na página 32, certo, gente? Então, eu quero que vocês se baseiem nisso, né? Isso aqui é a base realmente. Para realizar as operações de adição e subtração de números racionais expressos na forma de fração, beleza? Então, como eu disse, o foco hoje é fração. Temos que verificar se as frações têm o mesmo denominador, certo? Então, olha só, gente. Se nós formos realizar operação de adição ou subtração com frações, né, com números racionais expressos ali, representados na forma de fração, primeira coisa que você vai olhar são os denominadores, porque se os denominadores forem iguais, nós iremos proceder de uma maneira. Se os denominadores forem diferentes, nós iremos proceder de outra maneira, né? E quais são essas maneiras? Né? Então, está aqui o primeiro caso. Quando os denominadores das frações são iguais, né, qual que será o procedimento? A gente não mexe nos denominadores. Se eles forem iguais, a gente vai manter, nós vamos conservar o mesmo denominador, tá? E vamos realizar a operação apenas entre numeradores, gente. Se for uma adição, a gente soma, né, os numeradores. Se for uma subtração, a gente subtrai os numeradores, ok? Então, ó, sendo adição ou subtração, sempre que os denominadores forem iguais, a gente não mexe nele, tá? Ele vai continuar ali, ó, sendo o mesmo. Nós conservamos esse denominador e a gente vai realizar a operação apenas entre os numeradores. Então, vem esse exemplo aqui, né? Olha só, aqui nós temos esse racional mais um sétimo, né? Adicionado, né? Ó, mais esse outro racional, menos 3 sétimos, ok? Então, ó, adição aqui de números inteiros, um inteiro positivo e um inteiro negativo. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer, olha para os denominadores. Nesse caso, ó, denominador 7, denominador 7. Denominadores iguais, ok? Então, isso significa que a gente não vai mexer com eles. Como tem aqui nessa questão dos sinais, vamos primeiro eliminar esses parênteses, né, e fazer essa multiplicação de sinais. Ó. A primeira fração é o racional mais um sétimo, já não preciso nem colocar aqui o sinalzinho de mais, né? Número positivo não há necessidade de colocar esse sinal aqui. Um sétimo, né? Agora, como a gente tem aqui, ó, mais menos 3 sétimos, existe uma multiplicaçãozinha de sinais, ó, mais vezes menos é igual a menos. E aí a gente já pode eliminar esses parênteses, tá? Então, mais vezes menos, menos 3 sétimos, tá? Então, aqui já é apenas a forma mais simplificada dessa operação, sem os parênteses, e já feita aqui a multiplicação desses sinais. Então, ficou aqui, ó, 1 sétimo menos 3 sétimos. Como denominadores são iguais, o procedimento é mantém, conserva o mesmo denominador. Note que, olha aqui no resultado, continua o denominador 7. Agora, qual a operação? A operação foi feita somente com os numeradores. Ó. 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Tá? Então, aqui o resultado, menos 2 sétimos. Ok?
Isso, né, para a situação em que nós tenhamos frações com denominadores iguais, né? Mas a gente pode encontrar situações em que eles sejam diferentes. Então, aí já vamos ter que agir de outra maneira. Então, olha só. Segundo caso, os denominadores das frações são diferentes. Então, substituímos essas frações por outras equivalentes, né? Então, equivalentes são aquelas que vão fornecer para a gente o mesmo resultado, né? Já que fração é uma divisão, então duas frações equivalentes são aquelas que você divide o numerador pelo denominador e encontra o mesmo resultado, certo? Então substituímos essas frações por outras equivalentes com um mesmo denominador. Então, se a gente encontrar aqui, gente, operação com frações que tenham denominadores diferentes, a gente vai ter que encontrar outras frações equivalentes às originais, porém que tenham o mesmo denominador. Porque, no final das contas, o procedimento a ser feito tem que ser esse daqui. Se for diferente, a gente tem que alterar, encontrar outras frações que sejam equivalentes a essas, que tenham um denominador comum, para a gente poder efetuar aqui o procedimento, né, do primeiro caso. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos essa situação. Nós temos aqui a adição desse racional menos 3 décimos mais menos 1/5, beleza? Então, temos esses dois racionais aqui negativos, né? Temos aqui a adição desses dois racionais negativos na forma de fração. Só que a gente olha aqui, ó, essa primeira, denominador 10, essa segunda, denominador 5. Denominadores diferentes. Então, eu não posso, né, utilizar o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Como que eu vou somar, né, se esses dois denominadores eles são diferentes? Então, é o momento em que nós temos que fazer o quê? Encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Gente, olha só. A gente vê aqui, ó, sempre, né, a gente vai dar atenção aqui para os denominadores. Note, essa segunda fração, o denominador ela é 5. E esta outra aqui, o denominador é 10. Nós já estudamos, né, múltiplos e divisores. Nós já sabemos aqui que o 10 ele é múltiplo de 5, certo? Então, olha só, gente, se o 10 é múltiplo de 5, a gente consegue encontrar uma fração equivalente aqui, ó, a menos 1/5. É só você pensar da seguinte maneira, já que 10 é múltiplo de 5, faça aqui, ó, 10 dividido por 5, 2. Então, se a gente multiplicar esse denominador aqui por 2, a gente vai chegar no 10, que é o que importa para a gente, é encontrar frações que têm o mesmo denominador. Só que quando eu mexo no denominador de uma fração, eu também tenho que mexer no numerador. Para ela ser equivalente, né, se eu dobrar o denominador, eu devo dobrar o numerador. Se eu triplicar o denominador, eu tenho que triplicar o numerador. Então, ó, se eu multiplicar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo, a minha fração ela vai ser equivalente à original, né? Continua me fornecendo o mesmo resultado. Então, o que foi feito aqui, gente? Olha só, simplesmente foi multiplicado por 2 aqui embaixo e por 2 aqui em cima, para quê? Para este denominador ser igual ao denominador dessa primeira aqui. Note, eliminando os parênteses, menos 3 décimos. Aqui, menos 3 décimos. Multiplicação aqui dos sinais, gente, para eliminar esse segundo parênteses. Ó, mais vezes menos, menos, certo? Agora, olha só, para eu conseguir aqui, ó, denominadores iguais, o que eu fiz? Multiplicando, ó, numerador e denominador por 2, tá? Para manter a equivalência. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Então, olha só, 1/5 e 2 décimos, gente, são frações equivalentes. Se você pegar 1 e dividir por 5, é 0,2. Se você pegar 2 e dividir por 10, é 0,2. Ou seja, usar esta fração ou esta aqui, né, fornece para a gente o mesmo resultado, ok? Então, elas são equivalentes. Então, não vai alterar meu resultado final utilizar, né, menos 1/5 ou utilizar menos 2 décimos, ok? Só que utilizando menos 2 décimos eu tenho como resolver porque os denominadores aqui ficam iguais, certo? Então, ó,
Apenas encontramos uma fração equivalente a essa original para poder ter aqui duas frações com o mesmo denominador. Beleza? Então, olha só. Resolvendo. Aí a gente volta lá para o procedimento do primeiro caso. Conserva os denominadores. Então, ó, conserva o mesmo denominador. Mantém o 10 e resolve apenas os numeradores. Olha, menos 3, menos 2. Então, operação com inteiros de mesmo sinal. Somam-se os módulos e conserva o mesmo sinal. Então, conserva o sinalzinho de menos aqui e vamos somar os módulos. Ó. 3 mais 2, 5. Então, fica aqui menos 5 décimos. Tá? Então, menos 5 décimos é o resultado. Tá? É o resultado dessa adição. Ó, menos 3 décimos mais menos 1/5 é igual a menos 5 décimos. Só que, como a gente vai trabalhar aqui, ó, operação, né, com frações, o resultado final você sempre vai ter que deixar na forma de fração irredutível, gente. Então, por isso que ele está fazendo essa simplificação, ó, dividindo por 5 em cima, dividindo por 5 embaixo. Por quê? Porque ó, o resultado é menos 5 décimos, mas é algo que dá para simplificar, né? A gente tem como dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Então, é isso que foi feito aqui. Se o seu resultado, né, estiver na forma de fração, essa fração deve ser irredutível, tá? Você tem que simplificar ela ao máximo. Então, o resultado obtido, menos 5 décimos, dividindo por 5 em cima, encontramos 1. Aí, ó, 10 aqui embaixo, dividido por 5, 2. Portanto, simplificado, fração irredutível aqui, resposta final é menos 1/2, tá? Então, esse é o procedimento para a gente trabalhar adição e subtração, né, de números racionais representados na forma de fração. E aí, dando sequência, né, ainda nessa mesma página, tem esse exercício, né, que ele fala aqui sobre essa bebida, né, chamada de smoothie. Então, aqui está a receita, tá, gente? O que leva aqui nessa receita para fazer um copo dessa bebida, né, que é esse smoothie de kiwi e morango, né? Então, o que interessa para a gente aqui, né? Ele traz aqui alguns valores inteiros, né? 1 kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, só que tem esses racionais aqui, ó, fracionários, né, que é a quantidade de suco e do iogurte. Então, aqui ele diz que nessa receita utiliza-se 3/4 de copo de suco de laranja e meio copo de iogurte, né, para a receita. Com base nisso, é que nós vamos aqui para os exercícios, né? Então, ó, no item A, esse exercício está na página 32. Ele pergunta, né, quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? Então, veja bem, gente, é só a gente olhar aqui na própria ilustração, ó, uma receita, ele diz que usa 3/4 de copo de suco de laranja. Então, ó, 3/4 é para uma receita. Quanto que a gente vai usar aqui, ó, para preparar 2 receitas? Bom, o dobro, né? Se eu usei 3/4 para uma, eu vou pegar 3/4 para uma mais 3/4 para a segunda. Então, é só somar essa quantidade aqui, ó. 3/4 de suco mais 3/4. Então, quanto de suco para preparar 2 receitas? Está aqui, ó, só você somar, ó, 3/4 mais 3/4. Então, o que acontece, gente? A gente tem uma soma, né, uma adição de 2 frações aqui com o mesmo denominador. Qual que é o procedimento? Ó? Denominador 4, conserva, ó, ficou 4. E somos numeradores, 3 mais 3, 6. Então, nós temos aqui, ó, 6/4, tá? Essa é a quantidade de suco para 2 receitas. Mas lembrando, né, 6/4 não é fração irredutível, dá para você simplificar. Dividindo por 2 em cima e embaixo, 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Portanto, aqui, ó, 3/2, tá? 3/2 aqui é a fração irredutível, ok? Aí ele pergunta, né, quanto de suco de laranja que será necessário? Bom, 3/2, né, de copo. Mas como que você poderia representar isso? Olha só, gente. O que é o 3/2? Você pode dividir aqui essa fração, ó, esse 3/2, como sendo
a soma dessas outras duas. Vocês compreendem que se a gente somar 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, ó, denominador igual, 2 mais 1, 3. Vocês percebem que isto, né, aqui, ó, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Só que esse 2 dividido por 2 aqui é igual a 1. Então, a gente teria 1 mais meio, né? Apresentaria esse número misto aqui, ó. 1 inteiro mais meio, né? Ou seja, 1 copo mais meio, tá? Então, 3 meio seria o quê? 1,5, gente. 1 inteiro mais meio. Se a gente simplesmente pegar esse 3 e dividir por 2, 1,5, que é igual a 1 inteiro mais meio copo. Portanto, a quantidade de suco, né, para preparar duas receitas é 1,5 copo. Beleza? Aqui no item B, né, ele fala aqui: a Laura está preparando essa receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja com iogurte, né? Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes, certo? Então ela colocou no liquidificador somente, né? Ela colocou aí no liquidificador suco de laranja e iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Então veja bem, o que a gente tem aqui, ó? Se ela colocou só suco e iogurte, na receita é 3 quartos de copo de suco de laranja e aqui meio copo de iogurte, como a gente pode ver aqui na receita. Então são essas quantidades que foram colocadas no liquidificador. Essas quantidades é que você tem que somar. Então, ó, 3 quartos, referente aqui à quantidade da laranja, mais meio, referente aqui à quantidade do iogurte. Então, a gente tem essa adição de duas frações, só que tem denominadores diferentes, certo? Então, para a gente somar aqui, gente, esses denominadores, né? O que a gente vai fazer aqui? Opa, para a gente somar aqui essas frações, a gente precisa, né, tornar aqui essa fração equivalente. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Olha só. Da mesma situação que nós tivemos lá no primeiro caso, note, o 4, ele é múltiplo de 2, né? O 4 ele é exatamente o dobro do denominador 2. Então, se eu multiplicar esse denominador 2 aqui por 2, eu vou encontrar, né, o 4. Então, é o que eu estou buscando, né? Um denominador comum. Então, veja bem, essa segunda fração aqui, se eu multiplicar essa fração por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente, né, que tem o denominador 4. Foi isso que foi feito, olha só, gente. A primeira fração, 3 quartos, manteve-se, está aqui, do mesmo jeito. E essa segunda, simplesmente multipliquei por 2, ó, em cima e embaixo, né? 2 vezes 1, está aqui, ó, 2. 2 vezes 2, 4, tá? Então, eu quero que vocês percebam que esta fração aqui, ó, esta fração é equivalente a essa, tá? Então, ó, meio é equivalente a 2 quartos. E note que aqui, ó, 3 quartos permaneceu da mesma maneira, ok? Então, ó, o que sobrou pra gente, ó? 3 quartos mais 2 quartos, beleza? Então, olha só. Depois que a gente encontra aqui, né, essas frações equivalentes, ó, 3 quartos permaneceu o mesmo, e essa meio aqui, multiplicado por 2, a gente encontrou 2 quartos. Agora a gente tem aqui, ó, mesmo denominador. Então, ó, conserva o denominador 4 e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Portanto, aqui, ó, 5 quartos, ok? Então, 5 quartos é a quantidade que vai render, tá? Que vai render. Só que aqui você pode, ó, 5 quartos, gente, lembrando, tá? 5 quartos já é a forma irredutível, né? Não tem como simplificar mais. Só que 5 quartos é a mesma coisa aqui. 4 quartos mais 1 quarto, ou seja, 1 inteiro mais 1 quarto. Se você pegar o 5 e dividir por 4, que valor que você vai encontrar? 1,25. O que é 1,25, gente? É 1 inteiro mais 0,25. 0,25 é a forma decimal dessa fração aqui, 1 quarto, certo? Então, 5 quartos, a fração 5 quartos, é a mesma coisa que o número misto 1 inteiro e 1 quarto, certo? Então, aqui, ó,
quantos copos ela obteve, né, com esses ingredientes? 1 copo e 1/4, ou simplesmente, né, 1,25, né, desse copo. Belezinha? Tá? Então isso aí, gente, isso aqui foi uma breve introdução, né, dessas operações com os números racionais, especificamente, né, adição e subtração aí, com os números racionais na forma de fração. Aí nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a isso. Até mais.